Quando lemos a Bíblia, percebemos claramente a existência dos fariseus, saduceus e professores da lei. Mas existiram em Israel outras vertentes da fé judaica, se é que se pode chamar assim. Os zelotes, chamados também de a quarta filosofia, são percebidos de modo discreto, mais pelo fato do Messias ter escolhido um para ser seu apóstolo do que por menções da facção. Falaremos da quarta filosofia em breve, mas hoje nosso foco reside em outra facção, pouco mencionada ou nada mencionada na Bíblia. Pouco se percebe deles na Escritura devido ao seu caráter simples e discreto. Estamos falando dos essênios. Você já ouviu falar dos essênios? Quem eram os essênios? Foi um movimento judaico-religioso antigo, com características asceta, iniciado 150 anos antes de Cristo em meio à rebelião dos Macabeus. Naquela época Israel estava perdendo sua identidade como povo escolhido de Adonai. O governante Antíoco IV proibiu os judeus de adorarem seu Deus, e incorporou a adoração a Zeus no Templo de Jerusalém. Os judeus se revoltaram e, liderados por Judas Macabeu, retomou o controle de Jerusalém e circunvizinhança por meio de uma guerra sangrenta. Do meio desses judeus fiéis ao Deus de Abraão e à lei de Moisés, desses bravos guerreiros que lutaram por sua fé, é que nascem tanto os fariseus e saduceus como também os essênios. Os fariseus se concentraram em permanecer nas cidades controlando a religião e inspirando o povo a permanecer fiel a Deus. Já os essênios, desacreditados no governo humano, prevendo possíveis recaídas por parte do povo em relação à idolatria, formaram vilas no deserto e se consideravam os remanescentes fiéis da verdadeira religião judaica. A palavra essênio significa piedoso. Ela nunca foi utilizada por eles para se definir. Utilizavam a palavra Yahad, que significa união, comunidade, fraternidade. E eram assim que viviam. Ensinavam o desapego material e a abolição de propriedade privada. Alguns rabinos essênios não se casavam e incentivavam o celibato, porém não como obrigação. Doutrinas pouco atraentes para quem busca destaque e poder. Os essênios viviam em vilas no deserto, não comiam carne e valorizavam o ato de purificação cerimonial com água, uma espécie de batismo, para quem estava iniciando na comunidade. Por causa dessas práticas, muitos estudiosos ligam João Batista à comunidade essênia. Principalmente porque em Lucas 1 versículo 80, é dito que Zacarias levou João para ser criado no deserto. A pergunta é, onde João foi criado no deserto? Em que comunidade? Perto de quem e sob influência de quem? Perceba que o ritual de iniciação à comunidade do Messias é o ato de purificação da imersão nas águas. Exatamente como na comunidade essênia. Os essênios não bebiam vinho, se banhavam antes das refeições, acreditavam que a natureza é o templo onde Deus deve ser adorado. Baseando-se no que disse o profeta, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ensinavam que a melhor oferta dada ao Criador é matar a fome do faminto, vestir o nu, abrigar o desabrigado. Exatamente os mesmos elementos encontrados na pregação de João o Imersor. João não possuía esposa, não bebia vinho nem comia carne, não possuía propriedade privada, não pregava em ambiente fechado nem frequentava o templo de Jerusalém. Criticava fortemente o luxo dos religiosos e a tirania dos governantes. Plínio, o Velho, relatou que encontrou um grupo de mulheres essênias que viviam sem desejo sexual, sem dinheiro, vivendo apenas do trabalho de suas mãos. Isso levanta a possibilidade de existir vilas inteiramente femininas. Essa atitude nos lembra muito os monastérios da Idade Média. Filon de Alexandria disse que a comunidade era grande, dos que pôde observar, contou quase 5.000 pessoas morando em vilas de Judá e em assentamentos ao redor da cidade. Era uma comunidade messiânica relativamente pequena se comparada às outras vertentes do judaísmo. Por que chamei de messiânica? Porque proclamavam a chegada de um descendente de Davi que destruiria a tirania do mundo. O Messias dos essênios traria paz, igualdade e espírito fraterno entre as pessoas, depois de destruir os homens malignos. Basta ler o que João o Imersor pregava para percebermos o tom apocalíptico e imparcial da pregação essênia. Foram encontrados muitos livros de teor apocalíptico, dentre eles o polêmico livro de Enoque. É possível que eles fossem os autores de vários apócrifos e pseudoepígrafos do Antigo Testamento. Sendo assim, podemos perceber e estudar seu conceito de Deus, espiritualidade e prática de fé.
Curiosamente encontramos nas escrituras essênias: assim chamarei os apócrifos a partir de hoje, palavras e conceitos que estão na boca de Jesus e seus apóstolos. Analisemos as frases a seguir. Pois tu não podes tirar de mim senão a pele de meu corpo. Trecho do Martírio de Isaías. Compare com: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Naquele dia o eleito assentará num trono de glória. Enoque 45:3, compare com Mateus 25:31, então se assentará no trono da sua glória. No dia dos pecadores, o dia será encurtado. Enoque 79:3, exatamente o que Jesus disse em Mateus 24:22, se aqueles dias não fossem abreviados. E qual será o local de descanso dos que rejeitaram ao Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles que jamais houvessem nascido. Enoque 38:2, compare com Mateus 26:24. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que não tivesse nascido. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Enoque 9:4. Agora compare com Hebreus 4:13 que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Este é o Filho do Homem a quem pertence a justiça e que revelará os tesouros ocultos. Enoque 46:2. Compare com o que Paulo disse em Colossenses 2:2. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Para finalizar citarei mais um trecho do livro de Enoque, que tem uma datação por carbono mais antiga que qualquer livro neotestamentário, e que é acusado por muitos de não ser um livro inspirado por Deus. Costumo dizer que se Enoque não é inspirado, o autor poderia muito bem jogar na Mega Sena, pois em termos de acerto nunca vi nada igual. Em breve trarei um artigo especialmente sobre ele. Não quer perder? Gostaria de ficar antenado com a Casa do Messias? É fácil. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta os vídeos. Quando curtimos e comentamos em um vídeo, o YouTube entende que gostamos do conteúdo e manda mais daquilo para nós. Já sabe o que fazer. Enoque 48:2-7 diz assim: naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Enoque, ou melhor, o autor de Enoque previu que o Messias viria do céu, que ele existia antes da criação junto com Deus, que ele viria do céu para julgar a terra e que as pessoas seriam salvas através da invocação de seu nome. Pelo que me parece, os essênios eram os cristãos antes dos cristãos. Podemos identificar várias frases de Enoque na boca de Jesus. Antes que você diga que o livro foi adulterado para parecer cristão, deixe-me te lembrar que ele foi achado em Qumran, na região do Mar Morto, e é exatamente dessa relíquia que tirei essas citações. Seria Jesus um essênio? Ainda que Enoque seja um pseudoepígrafo, é inegável que o autor ou a autora tenha tido uma revelação fortíssima a respeito do reino do Eterno. Essênios, quantas riquezas vocês nos deixaram!
Eles acreditavam na Tanar, na lei e nos profetas, mas não se limitavam a eles. O livro de Enoque, Jubileus, Testamento de Salomão, Testamento dos Patriarcas, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite dentre outros, são livros encontrados em Qumran, na região do Mar Morto. Ao observar a vasta biblioteca de Qumran, percebemos o quão sedentos de conhecimento essas pessoas eram. Mas o que aconteceu com elas? Onde estão? Onde está o povo que morava no deserto, e vivia em harmonia com a natureza, em harmonia com o próximo? Onde está essa comunidade filantrópica? Quando Yeshua surgiu pregando na Judéia, arrebanhou muitos essênios, principalmente pelo ministério de João o Imersor. Boa parte dos essênios foram assimilados pela igreja. A pregação de Yeshua atingia os ideais essênios em cheio. Eles se sentiram impelidos a seguirem Jesus o Messias. No princípio da igreja vemos em Atos dos Apóstolos, a tentativa de se criar uma comunidade messiânica no modelo essênio, Atos 2, 43 a 47. Mas logo é diluída pela perseguição, não era mais o tempo de se acomodar e sim de proclamar a chegada do reino de Deus, a salvação a todos. Mas não foram todos que decidiram seguir a Jesus, parte da comunidade ficou no deserto e foram dizimados pelos romanos por volta de 68 a 70 d.C., na chamada Revolta dos Judeus quando o general Tito destruiu a região. Nem todos os livros de Qumran estão em perfeito estado. Por isso nos faltam mais informações sobre esse grupo religioso formado de israelitas sinceros. Pelo que se pode notar em alguns achados, eles praticavam a meditação, ou seja, orações acompanhadas de técnicas de respiração e mentalização. Esperamos que as escavações na Terra Santa nos revele mais sobre esse povo no futuro. Por ora, estudemos seu legado. Publicarei tudo o que puder sobre fé e religião. Tudo que for útil ao nosso crescimento espiritual. Todo audiobook postado aqui virá com uma breve introdução para enriquecer seu conhecimento. Deixe nos comentários sua opinião. Shalom.